Um garoto de apenas 16 anos estava prestes a ser humilhado pelos advogados mais caros da cidade, enquanto sua família estava a um passo de perder tudo. Ronaldo estava ali, no tribunal, vendo os homens de terno rirem da sua simplicidade e zombarem da sua coragem de tentar defender as terras que seu avô havia deixado. Mas o que esses advogados não sabiam é que aquele menino tinha descoberto algo que mudaria tudo. Um erro tão simples que ninguém havia percebido, um detalhe que derrubaria todo o castelo de mentiras construído pelo milionário Ricardo Tavares. A propriedade da família de Ronaldo ficava no interior, uma extensão de terra que passava de pai para filho há mais de 80 anos. Seu bisavô havia chegado ali ainda jovem, desbravando o solo árido e transformando aquela região em uma pequena fazenda próspera. O avô de Ronaldo continuou o trabalho, expandindo a plantação e criando gado. Quando morreu, deixou tudo para seu filho, o pai de Ronaldo, que mantinha a tradição familiar com muito orgulho. A casa era simples, mas acolhedora. Ronaldo cresceu correndo entre os pés de manga e brincando no riacho que cortava a propriedade. Sua mãe, Dona Maria, cuidava da horta e ajudava nas tarefas da casa, enquanto seu pai, seu José, acordava antes do sol para cuidar dos animais e da plantação. Era uma vida humilde, mas digna, onde cada conquista era celebrada e cada dificuldade era enfrentada em família. Ronaldo sempre foi diferente dos outros meninos da região. Enquanto seus colegas se interessavam apenas por futebol e brincadeiras, ele devorava livros. Sua mãe conta que desde pequeno ele fazia perguntas que ela não sabia responder. Mãe, por que as leis existem? Por que alguns são ricos e outros pobres? Perguntas que faziam Dona Maria suspirar e responder com um carinho. Filho, você nasceu para coisas grandes. Na escola, Ronaldo era o primeiro da turma. Os professores ficavam impressionados com sua capacidade de aprender e sua sede de conhecimento. Ele lia tudo que encontrava pela frente: jornais velhos, revistas, livros emprestados da biblioteca da cidade. Sua mente funcionava como uma esponja, absorvendo informações e fazendo conexões que surpreendiam até os adultos. A rotina da família era previsível e tranquila até o dia em que um carro preto parou na frente da casa. Era uma manhã de sábado, e seu José estava consertando a cerca quando viu o veículo luxuoso levantando poeira na estrada de terra. 3 homens desceram, um de meia idade, bem vestido, e 2 mais jovens que pareciam ser seus assistentes. Bom dia, senhor José, disse o homem mais velho, estendendo a mão. Meu nome é Ricardo Tavares, sou empresário aqui da região. Vim fazer uma proposta que pode interessar ao senhor. Ricardo era alto, tinha os cabelos grisalhos penteados para trás e usava um relógio que brilhava no sol. Seu sorriso era largo, mas seus olhos eram frios como gelo. Seu José, sempre educado, convidou os homens para sentarem na varanda. Dona Maria serviu café e biscoitos caseiros, enquanto Ronaldo observava tudo de longe, fingindo que brincava no quintal. Senhor José, começou Ricardo, soube que o senhor tem uma propriedade muito bonita aqui. Estou interessado em comprar suas terras. Posso fazer uma oferta muito generosa. A proposta era tentadora, uma quantia que representava mais dinheiro do que a família havia visto na vida inteira. Mas seu José balançou a cabeça com firmeza. Senhor Ricardo, agradeço sua oferta, mas essa terra não está à venda. Ela é nossa herança de família. Foi o meu avô quem construiu tudo isso. Não pretendo vender. O sorriso de Ricardo falseou por um instante. Compreendo o valor sentimental, seu José, mas pense na oportunidade. Com esse dinheiro, vocês poderiam comprar uma casa na cidade, dar uma educação melhor para seu filho. Ele parece ser inteligente, merece ter oportunidades melhores. Meu filho tem tudo o que precisa aqui, respondeu seu José, com a voz firme. Educação boa, família unida e um futuro garantido trabalhando na terra. Não vou vender, senhor Ricardo.
Ricardo se levantou lentamente, ajeitando o paletó. Entendo sua posição, seu José, mas deixe-me dar um conselho. Às vezes, quando não aceitamos uma proposta justa, podemos acabar perdendo tudo sem receber nada em troca. Suas palavras soaram como uma ameaça disfarçada de conselho amigável. Depois que os homens partiram, a família ficou inquieta. Ronaldo percebeu que seus pais conversavam em sussurros durante a noite e que sua mãe parecia preocupada. Alguns dias depois, vizinhos começaram a comentar que homens estranhos andavam fazendo perguntas sobre a propriedade da família, querendo saber há quanto tempo eles moravam ali e se tinham documentos das terras. O menino, com sua curiosidade natural, começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que carros diferentes passavam devagar na frente da casa, que homens de terno apareciam na cidade fazendo perguntas. Algo estava acontecendo e Ronaldo sentia que não era nada bom. Uma semana depois da visita, seu José recebeu uma carta. Quando abriu o envelope, sua face empalideceu. Maria, chama o Ronaldo. Precisamos conversar. A família se reuniu na sala e seu José, com a voz trêmula, leu a carta em voz alta. Era uma notificação judicial. Ricardo Tavares estava processando a família, alegando que eles eram invasores das terras e que a propriedade legalmente pertencia a ele. Mas como pode ser, pai? Perguntou Ronaldo, sentindo o mundo desabar. Essa terra é nossa há gerações. Temos documentos, não temos? Seu José balançou a cabeça, confuso. Claro que temos, filho. Está tudo guardado no cofre do banco. São documentos antigos, passados de pai para filho. Não. Entendo como esse homem pode alegar que somos invasores. Naquela noite, Ronaldo não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Ricardo, na carta, na expressão de desespero no rosto de seus pais. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que o conhecimento que tanto amava buscar não era apenas curiosidade, era uma ferramenta de sobrevivência. E se sua família ia ser atacada por um homem poderoso, ele precisaria estar preparado para defender o que era seu por direito. A notificação judicial chegou numa segunda-feira chuvosa, e com ela veio o desespero. Seu José precisou se afastar do trabalho na roça para correr atrás de um advogado. O primeiro escritório que visitou pediu um valor que representava mais que a renda familiar de 2 anos. O segundo nem quis receber o caso, dizendo que Ricardo Tavares era um homem muito influente e que não valia a pena enfrentá-lo. Pai, e agora? Perguntou Ronaldo, vendo a angústia estampada no rosto do homem que sempre fora sua fortaleza. Não sei, filho, não sei mais o que fazer. Era a primeira vez que Ronaldo via seu pai admitir que não tinha respostas, e isso o assustou mais do que qualquer coisa. Foi Dona Maria quem sugeriu procurar a Defensoria Pública. José, lembra do seu Carlos que trabalha no fórum? Ele me disse que existe um lugar onde advogados ajudam pessoas como nós que não têm condições de pagar. A família se agarrou a essa esperança como um náufrago se agarra a uma tábua. O prédio da Defensoria Pública era cinza e sem vida, com corredores que ecoavam os passos e salas lotadas de pessoas que, como eles, buscavam justiça sem ter dinheiro para comprá-la. Depois de horas de espera, foram atendidos por um jovem advogado chamado João Carlos, que não devia ter mais de 30 anos. João Carlos era dedicado. Isso ficou claro desde o primeiro encontro. Ele ouviu a história da família com atenção, fez perguntas detalhadas e prometeu estudar o caso com cuidado. Seu José, vou ser honesto com o senhor. Ricardo Tavares é um homem muito poderoso, com advogados caros e influência política. Mas se vocês realmente têm direito a essas terras, vamos lutar até o fim. O defensor público pediu todos os documentos da propriedade e a família entregou tudo: escrituras antigas, registros de impostos pagos, certidões de nascimento e casamento que comprovavam a linhagem familiar. João Carlos passou dias estudando os papéis e sua conclusão foi animadora.
Vocês têm direito sim a essas terras. Os documentos são legítimos e há registros que comprovam que a família está na propriedade há mais de 80 anos. Mas a alegria durou pouco. Na primeira audiência, a família entendeu o que significava enfrentar um adversário com recursos ilimitados. Ricardo Tavares chegou acompanhado de 3 advogados, todos vestidos com ternos que custavam mais que a renda anual da família. O advogado principal, Dr. Miranda, era um homem de 60 anos, cabelos brancos e porte imponente, conhecido por nunca perder um caso. Meritíssimo, disse Dr. Miranda com uma voz grave e pausada. Meu cliente, o respeitado empresário Ricardo Tavares, é proprietário legítimo das terras em questão. Os réus são invasores que se aproveitaram da ausência do verdadeiro dono para ocupar ilegalmente a propriedade. João Carlos se levantou para contestar. Excelência, tenho aqui documentos que comprovam que a família está na propriedade há mais de 80 anos. São escrituras legítimas, registros de impostos pagos, certidões, mas foi interrompido por Dr. Miranda. Documentos forjados, Excelência. É uma prática comum entre invasores criar papéis falsos para tentar legitimar ocupações ilegais. Ronaldo, sentado na primeira fileira ao lado de seus pais, sentia o sangue ferver. Como aqueles homens podiam mentir tão descaradamente? Como podiam chamar seus documentos de família de falso? Seu avô havia guardado cada papel com cuidado e agora eles estavam sendo tratados como lixo. Além disso, continuou, Dr. Miranda, meu cliente tem provas irrefutáveis de que é o verdadeiro proprietário. Apresentamos hoje uma escritura registrada em cartório, datada de 1960, que comprova a compra legal da propriedade. O advogado entregou um documento ao juiz, que o examinou com atenção. João Carlos pediu para ver o documento e Ronaldo percebeu que o jovem defensor ficou visivelmente abalado. Excelência, preciso de um prazo para analisar essa documentação e preparar nossa defesa. O juiz concedeu 2 semanas e a audiência foi suspensa. Do lado de fora do tribunal, João Carlos explicou a situação para a família. Eles apresentaram uma escritura que parece legítima. Vou investigar, mas preciso ser honesto com vocês. Ricardo Tavares tem recursos para criar qualquer documento que precisar. Isso vai ser mais difícil do que imaginei. Naquela noite, Ronaldo não conseguia tirar da mente as palavras de Dr. Miranda. Invasores, documentos forjados, ocupação ilegal. Cada palavra era como uma facada no coração. Ele decidiu que não ia ficar parado, assistindo sua família ser destruída por mentiras. No dia seguinte, depois da escola, Ronaldo foi até a biblioteca municipal. Pediu à bibliotecária todos os livros sobre direito que ela tinha, especialmente sobre direito de propriedade. Filho, esses livros são muito difíceis. São para advogados, disse Dona Ruth, a bibliotecária. Eu entendo, Dona Ruth. Preciso aprender. Ronaldo começou a passar todas as tardes na biblioteca, estudando leis, códigos, jurisprudência. Sua mente privilegiada absorvia informações como uma esponja. Ele aprendeu sobre uso capião, sobre registro de imóveis, sobre prescrição aquisitiva. Descobriu que se uma família mora em uma propriedade por mais de 15 anos, sem oposição, pode adquirir o direito legal sobre ela. Pai, disse Ronaldo numa noite, nossa família está nessa terra há mais de 80 anos. Mesmo que Ricardo Tavares tivesse algum documento antigo, o tempo que moramos lá já nos daria o direito legal sobre a propriedade. Seu José olhou para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Filho, deixa isso para o doutor João Carlos. Ele é advogado, ele entende dessas coisas. Mas Ronaldo não conseguia parar. Todos os dias depois da escola, ia para a biblioteca. Começou a fazer anotações, a criar um arquivo próprio sobre o caso. Pediu cópias dos documentos para João Carlos e começou a estudá-los linha por linha. Havia algo que não estava certo na escritura apresentada por Ricardo Tavares, mas ele ainda não conseguia identificar o quê. A segunda audiência foi ainda pior que a primeira.
Dr. Miranda chegou com mais advogados e mais documentos. Excelência, disse ele, além da escritura que já apresentamos, trouxemos hoje plantas cadastrais, registros de impostos e certidões que comprovam de forma inequívoca que meu cliente é o legítimo proprietário das terras. João Carlos fez o que pôde, mas estava claramente em desvantagem. Seus argumentos foram facilmente rebatidos pelos advogados de Ricardo Tavares. Meritíssimo, disse Dr. Miranda. O que vemos aqui é um caso típico de invasão de propriedade. Uma família que se aproveitou da ausência do verdadeiro dono para ocupar ilegalmente suas terras e agora tenta se legitimar com documentos de procedência duvidosa. Ronaldo viu o juiz balançar a cabeça, como se estivesse concordando com os argumentos da parte contrária. Sentiu uma raiva crescer em seu peito, uma indignação que nunca havia sentido antes. Não era apenas sobre a terra, era sobre justiça, sobre dignidade, sobre o direito de uma família honesta não ser humilhada por homens poderosos. Quando saíram do tribunal, João Carlos estava desanimado. Seu José, vou continuar lutando, mas preciso ser realista. Eles têm documentos que parecem legítimos, advogados experientes e recursos ilimitados. Estamos numa batalha muito desigual. Naquela noite, Ronaldo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não ia deixar sua família ser destruída. Se os adultos estavam se rendendo, se os advogados caros estavam vencendo com mentiras, então ele teria que encontrar uma forma de lutar. Afinal, como sua mãe sempre dizia, ele havia nascido para coisas grandes. A terceira audiência estava marcada para uma quinta-feira, e toda a cidade já sabia do caso. Não porque fosse notícia nos jornais, mas porque numa cidade pequena, quando um milionário decide destruir uma família de agricultores, todo mundo comenta. Uns ficavam do lado da família, outros diziam que Ricardo Tavares devia ter razão. Afinal, homem rico não perde tempo com terra que não é sua. O escritório de advocacia contratado por Ricardo Tavares não era apenas qualquer escritório. Era o mais prestigioso da região, com sede na capital e filiais em várias cidades. Dr. Miranda era sócio principal, conhecido por representar políticos, empresários e pessoas influentes. Seus honorários eram lendários e sua taxa de vitórias era impressionante. Na manhã da audiência, Ronaldo acordou com um aperto no peito. Havia passado a noite inteira estudando o processo, fazendo anotações, procurando algo que pudesse ajudar sua família. Seus pais estavam tensos. Dona Maria mal conseguiu tomar café. E seu José ficou em silêncio durante todo o trajeto até o fórum. João Carlos os esperava na porta, com uma pasta debaixo do braço e uma expressão que não inspirava confiança. Seu José, fiz tudo o que pude. Estudei o caso noite e dia, busquei jurisprudência, consultei colegas mais experientes, vamos lutar até o fim, mas ele não precisou terminar a frase. Todo mundo entendia que as chances eram mínimas. O tribunal estava mais cheio que das outras vezes. Ronaldo percebeu que havia pessoas que ele não reconhecia, provavelmente funcionários ou parceiros de Ricardo Tavares, que vieram assistir ao show. Na mesa da frente, o milionário estava sentado com seus 3 advogados, todos impecavelmente vestidos e com uma postura que transmitia confiança absoluta. Meritíssimo, começou. Dr. Miranda, este caso é mais simples do que parece. Temos aqui uma questão de propriedade, onde os fatos são claros e as provas são irrefutáveis. Meu cliente, o respeitado empresário Ricardo Tavares, é proprietário legítimo das terras em questão, conforme comprovam os documentos que já apresentamos. O advogado ergueu uma pasta repleta de papéis. Escritura registrada, certidões atualizadas, plantas cadastrais, registros de impostos, tudo em perfeita ordem, tudo legal, tudo transparente. Do outro lado, temos uma família que ocupa ilegalmente a propriedade há décadas, baseando-se em documentos de procedência duvidosa. João Carlos se levantou para falar, mas sua voz saiu trêmula.
Excelência, a família do senhor José está naquela propriedade há mais de 80 anos. Temos documentos que comprovam a posse mansa e pacífica, registros de impostos pagos, certidões de nascimento que mostram que 3 gerações nasceram naquela terra. Documentos forjados, interrompeu Dr. Miranda com um sorriso desdenhoso. É uma prática comum entre invasores criar papéis falsos para tentar legitimar ocupações ilegais. Meu cliente tem paciência limitada para essa farsa. Ronaldo sentiu o sangue ferver quando viu o advogado descartar os documentos de sua família como se fossem lixo. Aqueles papéis representavam a vida inteira de seu avô, de seu pai, de sua família. Como aqueles homens podiam mentir tão descaradamente? Além disso, continuou o Dr. Miranda, queremos deixar claro que meu cliente tentou resolver essa questão de forma amigável. Fez uma oferta generosa para que a família deixasse a propriedade sem maiores problemas. Mas, diante da teimosia e da má-fé dos invasores, não teve outra opção senão buscar a justiça. O juiz, um homem de meia idade com óculos e expressão séria, ouvia tudo com atenção. Ronaldo tentava decifrar suas expressões, procurando sinais de que ele estava do lado da justiça. Mas quanto mais ouvia os argumentos de Dr. Miranda, mais o juiz parecia convencido. Meritíssimo, disse João Carlos, fazendo um último esforço. Gostaria de lembrar que o Código Civil prevê a aquisição de propriedade por uso capião. A família está na terra há mais de 80 anos, sem oposição, cumprindo todos os requisitos legais para adquirir o direito sobre a propriedade. Dr. Miranda riu alto, um riso que ecoou pelo tribunal e fez Ronaldo sentir vontade de gritar. Uso capião, excelência. Não existe uso capião contra o verdadeiro proprietário. Meu cliente nunca abandonou sua propriedade, apenas tolerou a ocupação temporária por questões humanitárias. Mas agora precisa da terra para um projeto de desenvolvimento regional que gerará empregos e prosperidade para toda a comunidade. Que projeto? Perguntou João Carlos, surpreso. Era a primeira vez que ouviam falar de qualquer projeto. Um complexo turístico, respondeu Dr. Miranda, que trará progresso para a região. Hotéis, restaurantes, centro de convenções, centenas de empregos para a população local. Meu cliente não pode permitir que invasores continuem ocupando uma área de interesse público. Ronaldo percebeu que aquela era uma mentira descarada. Ricardo Tavares nunca havia falado de projeto turístico quando foi à casa deles. Falou apenas em comprar a terra, sem explicar para quê. Mas como provar isso no tribunal? O juiz fez algumas perguntas técnicas que foram respondidas com segurança pelos advogados de Ricardo Tavares. João Carlos fez o que pôde, mas estava claramente em desvantagem. Não tinha recursos para contratar peritos, não tinha tempo para investigar a fundo, não tinha a estrutura necessária para enfrentar um escritório de advocacia de elite. Excelência, disse Dr. Miranda, para encerrar, gostaria de ressaltar que este caso é um exemplo clássico de invasão de propriedade. Os réus não têm direito algum sobre a terra, e sua permanência ali prejudica não apenas meu cliente, mas toda a comunidade que poderia se beneficiar do projeto de desenvolvimento. Ronaldo não aguentava mais ouvir aquelas mentiras. Viu seu pai com a cabeça baixa, sua mãe segurando as lágrimas, o defensor público claramente derrotado. Todos os adultos estavam se rendendo, aceitando que a injustiça ia vencer. Foi então que algo dentro dele se rebelou. Toda aquela raiva, toda aquela indignação, todo aquele conhecimento que havia adquirido, estudando sozinho na biblioteca, se transformou em coragem. Ele se levantou da cadeira, mesmo sabendo que não deveria, mesmo vendo o olhar de espanto de seus pais. Excelência, disse Ronaldo com a voz firme apesar da idade. Posso falar? O tribunal inteiro se virou para olhar para ele. Um garoto de 16 anos, negro, filho de agricultores, querendo falar num processo contra um milionário. Dr. Miranda riu novamente. Meritíssimo. Não vamos.
Permitir que uma criança interfira em um processo sério, não é? Mas o juiz, talvez por curiosidade, talvez por um instinto de justiça, fez um gesto para que Ronaldo se aproximasse. Jovem, você tem algo a dizer sobre este caso? Ronaldo sentiu todos os olhares sobre ele. Sentiu o peso da responsabilidade. Sentiu que aquele era o momento mais importante de sua vida. Tenho sim, Excelência. Tenho algo muito importante a dizer. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Ronaldo sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. As palavras que ele havia preparado durante semanas de estudo pareciam ter sumido da sua mente. Mas quando olhou para seu pai, viu nos olhos do homem uma mistura de orgulho e terror que lhe deu a coragem necessária. Excelência, começou Ronaldo com a voz mais firme do que ele mesmo esperava. Estudei este processo durante semanas. Li cada documento, cada lei, cada artigo do Código Civil. E encontrei algo que todos os advogados aqui presentes parecem ter ignorado. Dr. Miranda se levantou imediatamente. Meritíssimo, isso é um absurdo. Uma criança não pode interferir em um processo judicial. Peço que seja retirada da sala imediatamente. Seus colegas de escritório riram baixinho, como se estivessem assistindo a uma piada de mau gosto. Mas o juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Havia algo na postura do garoto, na forma como ele falava, que despertou sua curiosidade. Jovem, você disse que encontrou algo. O que exatamente? Ronaldo respirou fundo e começou a falar, sabendo que tinha apenas uma chance de salvar sua família. Excelência, a escritura apresentada pelo Sr. Ricardo Tavares tem uma data muito interessante, 1960. Ela diz que naquele ano ele comprou a propriedade de um senhor chamado Antônio Silva. Ronaldo fez uma pausa, vendo que tinha a atenção de todos. Mas há um problema com essa data. Dr. Miranda tentou interromper novamente, mas o juiz fez um gesto para que o garoto continuasse. Que problema? Perguntou Sua Excelência, genuinamente interessado. Senhor Ricardo Tavares nasceu em 1965, Excelência. Está na certidão de nascimento que consta no processo. Como ele poderia ter comprado uma propriedade em 1960, 5 anos antes de nascer? O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Desta vez, não era expectativa, era choque. Dr. Miranda ficou pálido. Seus colegas se entreolharam nervosamente, e Ricardo Tavares parecia ter engolido a língua. O juiz pegou os documentos e começou a conferir as datas. Isso deve ser um erro de digitação, gaguejou Dr. Miranda. A escritura pode ter sido registrada em nome do pai do meu cliente, que depois transferiu para o filho. É uma prática comum em famílias, mas sua voz não tinha mais a confiança de antes. Ronaldo continuou, implacável. Não é possível, Excelência. Fiz uma pesquisa na Biblioteca Municipal e descobri que o pai do Sr. Ricardo Tavares se chamava João Tavares e morreu em 1958, 2 anos antes da suposta compra. Como um homem morto poderia comprar uma propriedade? O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo pedindo ordem, mas ele mesmo parecia abalado com a revelação. Doutor Miranda, o senhor pode explicar essas inconsistências? O advogado estava visivelmente nervoso agora. Excelência, esses são detalhes técnicos que podem ter explicações simples. Talvez a escritura tenha sido antedatada mas suas palavras soavam vazias, e ele sabia disso. Ronaldo não havia terminado. Durante semanas na biblioteca, ele havia descoberto muito mais do que apenas datas inconsistentes. Excelência, há também a questão do suposto vendedor, Antônio Silva. Segundo a escritura, ele vendeu a propriedade para o senhor Ricardo Tavares, mas nos registros da prefeitura nunca existiu nenhum Antônio Silva como proprietário daquela terra. Como você sabe disso? Perguntou o juiz, impressionado com o nível de pesquisa do garoto. Fui à prefeitura.
e pedi para ver todos os registros históricos da propriedade, Excelência. A funcionária, Dona Carmen, me ajudou a pesquisar nos arquivos antigos. Desde 1920, quando começaram os registros oficiais, a única família registrada como proprietária foi a minha. Meu bisavô, meu avô, meu pai, nunca houve nenhum Antônio Silva. A situação havia se invertido completamente. Agora era Ricardo Tavares quem parecia o invasor e seus advogados caros quem parecia ter documentos forjados. Dr. Miranda tentava se recompor, mas estava claramente perdido. Excelência, disse Ronaldo, também descobri algo interessante sobre a empresa do Sr. Ricardo Tavares. Ele não é empresário da construção há muito tempo. Sua empresa principal trabalha com mineração, especificamente extração de argila. A terra da minha família tem uma das maiores reservas de argila da região. Essa informação era nova até para João Carlos, que olhava para Ronaldo com uma mistura de admiração e espanto. O garoto havia investigado mais em algumas semanas do que ele conseguira em meses. Como descobriu isso? Perguntou o juiz. Na biblioteca, Excelência. Li jornais antigos da região e encontrei várias reportagens sobre a empresa do Sr. Ricardo. Também encontrei um estudo geológico de 1995 que mapeou todas as reservas minerais da região. Nossa propriedade aparece como uma das áreas com maior potencial para a extração de argila. Ricardo Tavares finalmente se levantou com o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo! Vou aceitar ser questionado por uma criança? Excelência, peço que este circo seja encerrado imediatamente. Mas o juiz estava fascinado com as descobertas do garoto. Senhor Ricardo, as questões levantadas pelo jovem são sérias. Como explica as inconsistências nas datas da escritura? São detalhes técnicos que podem ser esclarecidos posteriormente, respondeu Ricardo, mas sua arrogância havia sumido completamente. Ronaldo sentiu que era o momento de desferir o golpe final. Durante suas pesquisas, ele havia descoberto algo que nem imaginava que seria possível. Excelência, há uma última coisa. O cartório onde a escritura foi supostamente registrada não existia em 1960. O silêncio foi absoluto. Até os murmúrios cessaram. Todas as pessoas no tribunal pareciam ter parado de respirar. O cartório Santos, onde consta o registro da escritura, só foi criado em 1975. Verifiquei no arquivo histórico da cidade. Antes disso, todos os registros eram feitos no cartório central. Como uma escritura de 1960 poderia ter sido registrada num cartório que só existiu 15 anos depois. Dr. Miranda estava completamente derrotado. Seus colegas pareciam querer desaparecer da sala. Ricardo Tavares tinha o rosto lívido e as mãos tremendo de raiva. O juiz se levantou, claramente abalado com as revelações. Dada a gravidade das inconsistências apresentadas, vou suspender esta audiência. Determino que seja feita uma perícia completa em todos os documentos apresentados pela parte autora. Também ordeno que o Ministério Público seja comunicado sobre possível falsificação de documentos. Quando o martelo bateu, Ronaldo sentiu as pernas fraquejarem. Havia feito o que nenhum advogado caro conseguiu. Havia exposto a verdade. Seus pais o abraçaram, chorando de emoção e orgulho. João Carlos apertou sua mão com força. Garoto, você salvou sua família hoje. Mas Ronaldo sabia que a guerra ainda não havia terminado. Ricardo Tavares era um homem poderoso e perigoso, e homens assim não aceitam ser humilhados por um garoto de 16 anos. Enquanto saíam do tribunal, ele viu o olhar de ódio puro que o milionário lhe dirigiu e soube que isso ainda não havia acabado. 3 semanas depois da primeira audiência, o resultado da perícia chegou como uma bomba no tribunal. Todos os documentos apresentados por Ricardo Tavares eram falsos. A escritura havia sido forjada, as
Assinaturas eram falsificadas, e até mesmo o papel usado era mais recente do que a data alegada. O laudo pericial era devastador para o milionário, mas Ricardo Tavares não era homem de desistir fácil. Se não podia vencer com documentos falsos, tentaria uma nova estratégia. Contratou peritos particulares, pagou por análises independentes e voltou ao tribunal com uma nova versão dos fatos. Agora, alegava que havia sido enganado por terceiros, que também era vítima da falsificação. A nova audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã, e desta vez o clima era completamente diferente. A notícia sobre o garoto que havia desmascarado um milionário se espalhara pela cidade, e o tribunal estava lotado de curiosos que queriam ver o desfecho da história. Ronaldo entrou no tribunal com uma confiança que não tinha antes. As 3 semanas de intervalo haviam sido usadas para estudar ainda mais, para se preparar para qualquer nova mentira que Ricardo Tavares pudesse inventar. Ele sabia que o homem não desistiria facilmente e estava pronto para uma nova batalha. Dr. Miranda havia sido substituído por um novo advogado, ainda mais caro e famoso. Dr. Pereira era conhecido por conseguir absolver políticos corruptos e empresários criminosos. Se Ricardo Tavares o havia contratado, é porque estava desesperado. Meritíssimo, começou o Dr. Pereira com uma voz suave e calculada. Meu cliente foi vítima de uma fraude elaborada. Terceiros, aproveitando-se da sua boa-fé, forneceram documentos falsos que o levaram a acreditar que tinha direitos sobre a propriedade. Ele também foi enganado. Era uma estratégia inteligente. Ricardo Tavares não negava mais que os documentos eram falsos, mas se apresentava como vítima, não como criminoso. Meu cliente está disposto a retirar a ação e reconhecer que a família tem direito à propriedade, desde que sejam retiradas todas as acusações contra ele. Ronaldo percebeu imediatamente a armadilha. Se a família aceitasse esse acordo, Ricardo Tavares sairia impune, sem punição alguma pela tentativa de roubar suas terras. Pior ainda, ele poderia tentar novamente no futuro, com uma estratégia diferente. João Carlos estava inclinado a aceitar o acordo. Seu José, conseguimos o principal, garantir que vocês fiquem com a terra. Talvez seja melhor encerrar por aqui. Mas Ronaldo balançou a cabeça vigorosamente. Não, Dr. João Carlos, se ele não for punido, vai tentar de novo, ou com nossa família ou com outras famílias. O juiz perguntou se a família aceitava o acordo, e seu José, influenciado pelo conselho do defensor público, estava prestes a dizer que sim. Mas Ronaldo se levantou novamente. Excelência, posso falar? Desta vez, não houve risos ou tentativas de silenciá-lo. Depois do que havia acontecido na audiência anterior, todos sabiam que o garoto tinha algo importante a dizer. Excelência, o senhor Ricardo Tavares não foi enganado por ninguém. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ronaldo se virou para encarar o milionário. E eu posso provar. Dr. Pereira tentou objetar, mas o juiz estava interessado. Como pode provar isso, jovem? Excelência, durante essas 3 semanas, continuei investigando. Descobri que esta não é a primeira vez que o senhor Ricardo Tavares tenta roubar terras de famílias pobres usando documentos falsos. O tribunal todo se mexeu. Murmúrios de surpresa ecoaram pelas fileiras. Ricardo Tavares ficou lívido, mas Dr. Pereira rapidamente se levantou. Objeção, excelência. Isso são acusações infundadas feitas por uma criança. Mas Ronaldo estava preparado. Retirou da mochila uma pasta com documentos. Excelência, aqui estão os processos. Família Santos, em 2018. Família Oliveira, em 2020. Família Costa, em 2022. Todas pequenos proprietários rurais, todas processadas pelo senhor Ricardo Tavares, com base em documentos que depois se revelaram falsos. O juiz pegou os documentos e começou a examiná-los. Ronaldo continuou. Em todos,
Os casos, o Sr. Ricardo alegou ter sido enganado por terceiros quando os documentos foram questionados. Em todos os casos, ele retirou a ação quando foi confrontado com as evidências, sem assumir responsabilidade alguma. Como um garoto de 16 anos, conseguiu todos esses processos? Perguntou o Dr. Pereira, tentando desacreditar Ronaldo. Processos judiciais são públicos, doutor. Qualquer pessoa pode consultar. Passei 3 semanas no fórum, pesquisando todos os casos envolvendo o Sr. Ricardo Tavares. Foi fácil encontrar o padrão, Ricardo Tavares. Não aguentou mais e explodiu. Isso é perseguição. Um moleque qualquer não vai me humilhar desta forma. Sua máscara de respeitabilidade havia caído completamente, revelando o verdadeiro caráter do homem. Senhor Ricardo, disse o juiz com voz séria, o senhor pode se sentar. E sugiro que controle suas palavras. Depois se virou para Ronaldo. Jovem, você está alegando que há um padrão de comportamento criminoso? Exatamente, Excelência. O senhor Ricardo Tavares não é um empresário honesto que foi enganado. Ele é um criminoso que usa documentos falsos para roubar terras de famílias pobres, contando com o fato de que elas não têm recursos para se defender adequadamente. Dr. Pereira tentava uma última cartada. Excelência, mesmo que houvesse outros casos, isso não prova que... Meu cliente estava ciente da falsificação neste caso específico, mas Ronaldo tinha guardado o melhor para o final. Na verdade, prova sim, doutor, porque em todos os casos, incluindo o nosso, o falsificador foi a mesma pessoa. O silêncio foi total. Até o juiz parou de escrever para olhar para o garoto. Excelência, contratei um perito grafotécnico particular com o dinheiro que consegui vendendo algumas coisas. Ele analisou as assinaturas falsas de todos os casos. Todas foram feitas pela mesma pessoa. Todas têm as mesmas características, os mesmos vícios de escrita, os mesmos padrões. Ronaldo entregou o laudo ao juiz. É impossível que o senhor Ricardo Tavares não soubesse que os documentos eram falsos, porque ele usou o mesmo falsificador em todos os casos. Ele não foi enganado. Ele é o mandante de um esquema criminoso. A bomba havia explodido. Ricardo Tavares estava derrotado, seus advogados não tinham mais argumentos e o juiz parecia genuinamente indignado com o que havia descoberto. Senhor Ricardo Tavares, disse o juiz, dadas as evidências apresentadas, não apenas nego seu pedido, como determino que este processo seja encaminhado ao Ministério Público para investigação criminal. As evidências sugerem um padrão de falsificação de documentos e tentativa de apropriação indébita. Quando o martelo bateu, selando a vitória da família, Ronaldo sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes. Não era apenas alívio ou felicidade. Era a sensação de que a justiça havia triunfado, de que o conhecimento e a verdade haviam vencido o dinheiro e a corrupção. Mas enquanto sua família comemorava, Ronaldo sabia que havia aprendido uma lição mais importante que qualquer vitória legal. Quando você tem razão e está disposto a lutar pela verdade, nem todo o dinheiro do mundo pode te derrotar. O tribunal estava em silêncio absoluto, depois que Ronaldo apresentou as evidências devastadoras contra Ricardo Tavares. O laudo grafotécnico que provava o uso do mesmo falsificador em múltiplos casos havia destruído completamente a defesa do milionário. Não havia mais como alegar que ele era uma vítima inocente, enganada por terceiros. Dr. Pereira tentava uma última manobra desesperada. Excelência, mesmo que haja similaridades nos documentos, isso não prova necessariamente que meu cliente tinha conhecimento. Mas sua voz soava vazia e sem convicção. Todo mundo no tribunal sabia que o jogo havia acabado. O juiz examinou cuidadosamente todos os documentos apresentados por Ronaldo. Era impressionante como um garoto de 16 anos havia conseguido montar um caso mais sólido que muitos advogados experientes. Jovem
disse Sua Excelência. Onde você aprendeu a investigar desta forma? Na Biblioteca Municipal, Excelência, respondeu Ronaldo com simplicidade. Li livros sobre direito, sobre investigação criminal, sobre perícia grafotécnica, e aprendi que a verdade sempre deixa rastros, só precisa saber onde procurar. Ricardo Tavares, que havia permanecido calado desde sua explosão anterior, finalmente se levantou. Seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação. Isso é um absurdo, gritou ele. Vou ser humilhado por um moleque? Vocês não sabem com quem estão mexendo. Senhor Ricardo, disse o juiz com voz firme, o senhor vai se sentar imediatamente ou será retirado da sala. E sugiro que meça suas palavras, porque tudo o que disser pode ser usado contra o senhor no processo criminal que será aberto. Mas Ricardo Tavares estava fora de controle. Anos de poder e impunidade haviam criado um homem que não sabia lidar com a derrota. Vocês acham que isso acabou? Eu tenho contatos, tenho influência. Vou destruir essa família de invasores. O tribunal inteiro ficou chocado com a ameaça explícita. O juiz bateu o martelo com força. Senhor Ricardo Tavares, o senhor acaba de fazer uma ameaça pública contra uma família. Isso será incluído no relatório que enviarei ao Ministério Público. Dr. Pereira tentava acalmar seu cliente, mas Ricardo Tavares estava completamente descontrolado. Vocês não sabem o que fizeram. Esse moleque vai se arrepender de ter mexido comigo. 2 oficiais de justiça se aproximaram, prontos para removê-lo se necessário. Foi então que Ronaldo fez algo que ninguém esperava. Em vez de ficar intimidado pelas ameaças, ele se levantou e encarou Ricardo Tavares nos olhos. Senhor Ricardo, disse com uma calma impressionante para sua idade, o senhor está errado sobre uma coisa. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. O garoto se virou para o juiz. Excelência, durante minhas pesquisas, descobri algo mais sobre o senhor Ricardo Tavares. Algo que explica por que ele se sente tão seguro fazendo ameaças públicas. O que descobriu? Perguntou o juiz, intrigado. Ronaldo retirou mais alguns documentos da sua pasta. O senhor Ricardo Tavares não é apenas um empresário corrupto, Excelência. Ele é devedor de milhões em impostos não pagos. Sua empresa está praticamente falida e ele estava contando com a venda da argila da nossa terra para quitar suas dívidas. A revelação caiu como uma bomba no tribunal. Ricardo Tavares empalideceu completamente. Como você descobriu isso? Gaguejou ele. Certidões de dívida ativa são públicas, senhor Ricardo. Qualquer pessoa pode consultar no site da Receita Federal. O senhor deve quase 20 milhões de reais em impostos não pagos. Sua empresa foi incluída na dívida ativa no mês passado. Doutor, Pereira estava visivelmente abalado. Era claro que nem ele sabia da situação financeira real de seu cliente. Excelência, a situação financeira do meu cliente não tem relevância para este processo? Tem sim, interrompeu Ronaldo, porque explica o motivo real pelo qual ele tentou roubar nossa terra. Não foi ganância comum, foi desespero. Ele precisa desesperadamente da argila da nossa propriedade para salvar sua empresa da falência. O juiz estava impressionado com o nível de investigação do garoto. Como soube sobre a argila? Contratei um geólogo para fazer uma análise da nossa propriedade, Excelência. Com o dinheiro que consegui vendendo algumas coisas e com a ajuda de vizinhos. O laudo confirma que temos uma das maiores reservas de argila branca da região. Vale milhões. Ricardo Tavares não aguentou mais. A humilhação de ser desmascarado por um garoto, combinada com o desespero da situação financeira, o fez perder completamente o controle. Seu moleque, você destruiu tudo. Anos de trabalho, anos de planejamento. Não, disse Ronaldo com uma serenidade que impressionou a todos. O senhor se destruiu sozinho quando decidiu tentar roubar nossa terra, quando decidiu falsificar documentos, quando decidiu achar que pode humilhar famílias honestas só porque tem dinheiro. O juiz bateu o martelo para restabelecer a ordem.
Senhor Ricardo Tavares, suas ameaças e admissões serão todas incluídas no relatório ao Ministério Público. Senhor oficial, favor escoltar o senhor Ricardo para fora da sala. Enquanto Ricardo Tavares era levado pelos oficiais, ainda gritando ameaças e insultos, Dr. Pereira tentava salvar o que restava de sua própria reputação. Excelência, gostaria de deixar claro que meu escritório não tinha conhecimento da verdadeira situação. Dr. Pereira, disse o juiz secamente, sugiro que o senhor seja mais cuidadoso na escolha de seus clientes no futuro. Este caso será investigado a fundo e todos os envolvidos serão responsabilizados. Quando a confusão finalmente cessou, o juiz se dirigiu à família de Ronaldo. Senhor José, com base em todas as evidências apresentadas, declaro que a família tem direito pleno e inquestionável sobre a propriedade. Além disso, determino que seja aberta investigação criminal contra Ricardo Tavares por falsificação de documentos, tentativa de apropriação indébita e ameaças. A sala explodiu em aplausos espontâneos. Vizinhos, amigos e até desconhecidos que haviam vindo assistir ao julgamento aplaudiram a vitória da justiça. Seu José e Dona Maria abraçaram Ronaldo, chorando de emoção e orgulho. João Carlos apertou a mão do garoto com força. Ronaldo, em 20 anos de profissão, nunca vi nada igual. Você não apenas salvou sua família, você desmascarou um criminoso que vinha prejudicando outras famílias há anos. Mas a maior recompensa para Ronaldo não foi os aplausos ou os elogios. Foi ver o alívio no rosto de seus pais. Foi saber que sua terra estava segura, foi a certeza de que havia feito a coisa certa. E, principalmente, foi a lição de que o conhecimento é a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter. Enquanto saíam do tribunal, Ronaldo olhou para trás uma última vez. Ali naquela sala, um garoto de 16 anos havia provado que a verdade sempre vence, que a justiça existe e que não importa quão poderoso seja seu inimigo. Se você tem razão e está disposto a lutar por ela, pode mover montanhas. 6 meses depois do julgamento que mudou tudo, a vida da família havia se transformado completamente. A propriedade rural, que quase perderam agora, era fonte de uma prosperidade que nunca imaginaram possível. Com a descoberta oficial da reserva de argila, várias empresas sérias haviam procurado a família para firmar contratos de exploração mineral, oferecendo condições justas e respeitosas. Seu José, que sempre fora um homem simples e trabalhador, agora caminhava pela propriedade com um orgulho renovado. Não era apenas o orgulho de ter mantido a terra da família, mas o orgulho de ter um filho que havia lutado pela justiça de uma forma que ele nunca imaginara ser possível. Filho, dizia ele para Ronaldo todas as manhãs, você salvou mais que nossa terra, você salvou nossa dignidade. Dona Maria havia transformado parte da casa em uma pequena biblioteca, onde Ronaldo continuava seus estudos. As paredes estavam cobertas de livros de direito, história e filosofia, todos comprados com o dinheiro que agora a família tinha condições de investir na educação do filho. Meu menino sempre disse que ia ser doutor, ela comentava com as vizinhas, mas agora eu entendo que ele já é doutor no coração. Ronaldo havia se tornado uma pequena celebridade na região, mas não do tipo que aparece na televisão ou em jornais. Era uma fama mais profunda e significativa. Ele era conhecido como o garoto que havia provado que a justiça existe quando se tem coragem de lutar por ela. Famílias de toda a região vinham procurá-lo quando enfrentavam problemas legais, e ele sempre encontrava tempo para ajudar, orientando as pessoas sobre seus direitos e como buscar ajuda adequada. O caso havia chegado ao conhecimento da Universidade Estadual da capital, e Ronaldo recebeu uma bolsa integral para estudar direito quando terminasse o ensino médio. O reitor, pessoalmente, havia viajado até a propriedade para conhecer o garoto que havia desmascarado.
Um esquema criminoso usando apenas livros da biblioteca municipal e determinação. Ronaldo, disse o reitor durante a visita, raramente vemos alguém tão jovem com tanto senso de justiça e capacidade de investigação. Você tem um futuro brilhante pela frente. Mas o garoto respondeu com a humildade que sempre o caracterizou. Senhor reitor, só fiz o que tinha que ser feito. Qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma coisa. João Carlos, o defensor público que havia se tornado um grande amigo da família, visitava regularmente a propriedade. Ele havia aprendido muito com Ronaldo durante o processo e agora aplicava os métodos de investigação do garoto em outros casos. Sabe, Ronaldo, disse ele numa tarde de domingo, você me ensinou que ser advogado não é só conhecer leis, é saber buscar a verdade. O destino de Ricardo Tavares havia sido selado pela justiça. O Ministério Público havia descoberto que o esquema de falsificação de documentos envolvia não apenas tentativas de roubo de terras, mas também fraudes contra o governo e sonegação de impostos. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e teve todos os seus bens bloqueados para pagamento das dívidas com a Receita Federal. A empresa de Ricardo havia falido completamente e vários de seus ex-funcionários conseguiram emprego nas empresas honestas que agora exploravam a argila da propriedade da família de Ronaldo. Era uma ironia da vida. O homem que tentara destruir uma família acabou sendo a causa da prosperidade da região inteira. Dr. Pereira, o advogado que havia representado Ricardo na última audiência, teve sua licença suspensa por 6 meses pelo Conselho de Ética da OAB. A investigação revelou que ele sabia da situação real de Ricardo e havia aceitado o caso mesmo assim, violando princípios éticos fundamentais da advocacia. Mas a maior transformação havia acontecido na própria cidade. O caso havia despertado uma consciência coletiva sobre a importância de defender os direitos dos mais humildes. A biblioteca municipal, onde Ronaldo havia passado tantas tardes estudando, recebeu uma doação de milhares de livros jurídicos de várias universidades do estado. Biblioteca Ronaldo Silva era agora o nome oficial do espaço, uma homenagem que havia emocionado profundamente o garoto e sua família. Na placa da entrada, uma frase escolhida pelo próprio Ronaldo: o conhecimento é a única arma que nunca pode ser tirada de você. A prefeitura havia criado um programa de assistência jurídica gratuita para pequenos proprietários rurais, inspirado no caso da família de Ronaldo. Advogados voluntários ofereciam consultas gratuitas e um sistema de alerta havia sido criado para identificar tentativas de grilagem de terras antes que chegassem aos tribunais. O juiz que havia presidido o caso, Dr. Mendes, aposentou-se alguns meses depois com a sensação de que havia participado de algo especial. Em 40 anos de magistratura, disse ele na cerimônia de aposentadoria, o caso que mais me marcou foi o de um garoto de 16 anos que me ensinou que a justiça não depende de quanto dinheiro você tem, mas de quanta verdade você está disposto a buscar. Numa tarde de sábado, 6 meses depois do julgamento, Ronaldo estava sentado debaixo da mangueira no quintal de casa, lendo um livro sobre direitos humanos quando seu pai se aproximou. Filho, disse seu José, tem uma coisa que nunca te perguntei. Naquele dia no tribunal, quando você se levantou para falar, você não estava com medo? Ronaldo fechou o livro e olhou para o pai com um sorriso. Estava morrendo de medo, pai, mas aprendi uma coisa. Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer a coisa certa mesmo tendo medo. E de onde veio toda essa sabedoria? Perguntou seu José com o orgulho estampado no rosto. Dos livros, pai, da mãe que sempre me ensinou a fazer o que é certo, do Senhor que me mostrou que trabalho honesto vale mais que dinheiro fácil, e principalmente do amor que vocês têm por essa terra e por nossa família.
Naquela noite, durante o jantar, Dona Maria fez a pergunta que estava no coração de todos. Filho, quando você se formar em direito, vai continuar aqui na região? Ronaldo olhou em volta da mesa, vendo os rostos das pessoas que mais amava no mundo. Depois, olhou pela janela para a terra que quase haviam perdido e que agora era garantia de um futuro próspero. Vou estudar, vou me formar, vou conhecer o mundo, disse ele. Mas sempre vou voltar, porque aprendi que lar não é só um lugar. É onde você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E aqui é onde posso ajudar outras famílias como a nossa a lutarem pelos seus direitos. 2 anos depois, quando Ronaldo estava se preparando para ingressar na universidade, ele recebeu uma carta especial. Era de uma família do interior do Pará, que havia ouvido falar de sua história e estava enfrentando uma situação parecida com a que sua família havia vivido. Ronaldo, dizia a carta, sabemos que você é jovem, mas você deu esperança para pessoas como nós. Será que poderia nos ajudar? Anexada à carta estavam cópias de documentos e relatos que mostravam um padrão assustadoramente familiar. Um empresário poderoso tentando roubar terras de uma família humilde usando documentos falsos. Ronaldo sorriu ao ler a carta. Sabia que tinha encontrado sua verdadeira vocação na vida. Não seria apenas um advogado qualquer, seria o advogado das famílias que precisavam de alguém para lutar por elas. Naquela tarde, ele se sentou na biblioteca que levava seu nome e começou a estudar o caso da família do Pará, porque havia aprendido que quando você tem o conhecimento e a coragem para lutar pela justiça, sua responsabilidade não acaba nunca. E assim, a história do garoto que humilhou os advogados do milionário se tornou a história do homem que dedicou sua vida a garantir que a justiça não fosse privilégio apenas de quem pode pagar por ela. Porque às vezes, tudo que você precisa para mudar o mundo é um coração justo, uma mente curiosa e a coragem de se levantar quando todos acham que você deveria ficar calado. A terra da família estava segura, a justiça havia triunfado, e um garoto de 16 anos havia provado que, não importa quão poderosos sejam seus inimigos, a verdade sempre encontra uma forma de vencer. Quantas vezes a verdade foi ignorada, só porque veio de alguém simples? Ronaldo provou que coragem e conhecimento valem mais do que qualquer terno caro. E você? Já presenciou uma injustiça parecida? Conta aqui nos comentários. Sua voz também importa. Se essa história tocou você, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente continua contando histórias de quem vence mesmo quando tudo parece perdido.